Livro A Vida Guiada pela Oração, dedicado a Dr. David Yong-Cho. Uma jornada de oração. Deus quer que você viva uma vida sobrenatural. Um dos principais denominadores comuns de grandes homens e mulheres de Deus é que todos eles foram grandes guerreiros de oração. Você não pode mudar o mundo por sua própria força, a menos que você se humilhe em oração e confie no poder de Deus. Você só pode fazer o que é humanamente possível. No final de sua vida, você vai se perguntar: foi isso? Sem Deus, sua vida será apenas terrena, natural e previsível. Não será sobrenatural. Tu colhes o que tu semeias. Ao começar, quero convidá-lo a esta incrível vida sobrenatural, moldada por Deus e por meio de sua oração. No início dos anos 90, eu estava participando de uma conferência de crescimento de igreja organizada por um pastor, cuja igreja atingiu 8.000 na época. Foi considerada uma das maiores igrejas da América. Durante 3 dias, ele nos ensinou, mas não houve uma sessão sobre oração, ou mesmo menção de oração. Finalmente, no último dia, na última sessão, faltando apenas 30 minutos, tive que levantar a mão e fazer uma pergunta. Sim, você tem uma pergunta? Ele me respondeu. Perguntei, bastante nervoso, porque havia quase 1.000 pastores presentes. Senhor, você nos ensinou como crescer uma igreja nos últimos dias, mas você não mencionou nada sobre oração. Há espaço para oração no crescimento de sua igreja? Princípio? E o que ele disse em resposta à minha pergunta me entristecera para sempre. Você pode orar o quanto quiser, mas a oração não fará uma igreja crescer. Algo morreu dentro de mim. Eu era um jovem pastor tentando plantar uma igreja naquela época. Eu tive a visão de plantar uma igreja saudável, vibrante e de oração, da qual nosso Senhor Jesus se orgulharia com grande aspiração e entusiasmo. E eu estava participando desta conferência, mas tive que sair daquele edifício grandioso murmurando. Mas Jesus disse que sua casa é uma casa de oração. A oração nunca foi feita para ser usada como uma ferramenta para o crescimento de uma igreja. É ser o DNA de uma igreja. Quando alguém diz, minha igreja não é uma igreja que ora, o que você está realmente dizendo é, minha igreja ainda não é uma igreja. Pode ser uma reunião de cristãos, até mesmo uma grande multidão, mas não chame isso de igreja. Não se encaixa na definição de Jesus do que é uma igreja. O que o Dr. Peter Wagner disse em meu curso de doutorado é verdade. A tragédia da América é que podemos crescer nossas igrejas sem Deus. Aliás, não sabemos o que fazer quando Deus aparecer. Dr. Van, do Seminário Teológico Fuller, argumenta que, em nossa busca pelo crescimento da igreja, enfatizamos demais o aspecto de crescimento e não o suficiente sobre a igreja. Está crescendo, mas é uma igreja? Nem tudo que cresce é uma igreja. Em 1996, o Dr. Bill Brigitte desafiou muitos jovens cristãos em uma conferência a jejuar e orar 40 dias pela América. Ele disse que, a menos que a América se arrependa, jejue e ore. Deus tem que pedir desculpas
a Sodoma e Gomorra. Eu levei a sério o desafio deste homem piedoso. Jejuei 40 dias e orei pela América em 1998, 1999 e enquanto escrevo este livro, estou terminando meu terceiro jejum de 40 dias. Uma igreja que não ora ainda não é uma igreja. Uma nação que não busca a Deus em oração não é uma nação cristã. Um crente sem oração é impotente. Uma nação sem oração também é impotente. Ou seja, cada um é impotente contra o ataque do inimigo. Este livro foi criado para minhas igrejas no sul da Califórnia, para que eles fizessem um jejum de Daniel de 21 dias e orassem pela América de 11 de setembro a 1 de outubro. A tragédia de 11 de setembro nos ensinou uma coisa. Não foi o sistema de defesa de alta tecnologia dos Estados Unidos que nos protegeu do ataque do inimigo todos esses anos. Era a mão soberana de Deus nos cobrindo. O desafio do Dr. Bill Bright foi profético. Todos nós experimentamos uma pequena amostra do que o Sodoma e Gomorra passaram. Se a América está crescendo igrejas sem oração, nos tornaremos uma nação cheia de igrejas e ainda não uma nação cristã. A mão de proteção de Deus levantará, não por sua escolha, mas por nossa rejeição de sua presença e pecado de falta de oração. Meu desânimo se transformou em alegria quando conheci o Dr. Dave Young-Cho da Beautiful Gospel Church of Korea. Pela primeira vez naquele ano, meu colega de dormitório da faculdade, a quem respeito e amo, tornou-se o secretário internacional do Dr. Cho. Pela minha amizade com ele, tive o privilégio de levar o Dr. Cho para fazer compras na região de Los Angeles. Eu tinha uma pergunta ardente para ele. Mal fui apresentado quando lhe fiz uma pergunta. Ponto em branco. Dr. Cho, qual é o seu segredo do crescimento da igreja? Ele sorriu gentilmente e levantou 3 dedos, contando um de cada vez. Ele disse: primeiro, oração; segundo, oração; e terceiro, oração. É isso. Fiquei confortada pelo fato de que o Dr. Cho, a igreja de Cho, era um pouco maior do que a igreja do outro orador. Naquela época, 750 mil pessoas, a maior igreja do mundo. Dr. Cho escreve este princípio de oração em seu livro intitulado Nascidos para ser Abençoado. Sempre que vou a outras nações e ensino seminários de crescimento de igrejas, a principal preocupação dos pastores é: qual é o maior segredo do crescimento de sua igreja? Minha resposta é sempre a mesma: é a oração. Não há segredo para o crescimento da igreja além da oração. Quando os cristãos oram, a obra do Espírito Santo é manifestada. As forças do diabo são demolidas. As circunstâncias são alteradas. É isso. Este é o DNA da igreja em ação. As forças do diabo estão sendo demolidas
E a transformação genuína ocorre quando o Espírito Santo está em ação. Essa é a igreja da qual Jesus está falando. Se alguém que você conhece é demonizado e cheio de pecado, para qual igreja você o levaria? Uma igreja sem oração ou uma igreja que ora? A verdadeira questão com o movimento de crescimento da igreja na América não é sobre o aspecto do crescimento, mas é realmente sobre a essência de uma igreja. Quando estávamos terminando nossas compras em um elevador, o Dr. Chu se inclinou para mim e disse: Pastor, deixe-me compartilhar com você um fato muito importante. O número mais difícil de quebrar no crescimento da igreja é 200.000. Obrigado, Dr. Chu. Quando eu tiver esse problema, vou chamar o Senhor. Saí, quero dizer, dancei para sair daquele elevador com suas palavras encorajadoras. Consegui plantar 5 igrejas nos próximos 15 anos. Algumas igrejas do campo na UCLA e USC, uma igreja em um subúrbio, uma no centro de Los Angeles e uma em um projeto habitacional do governo para jovens urbanos. Você pergunta, então, eles estão crescendo? Sim, eles estão crescendo. Alguns são grandes e alguns pequenos numericamente, mas o mais importante, todas elas são igrejas orientadas pela oração. Acho que nunca vou ligar para o Dr. Chu pedindo conselhos sobre como quebrar 200.000, mas o que ele me ensinou naquele dia vou guardar para sempre. O núcleo do princípio de crescimento da igreja é este: igrejas de oração crescem. A igreja que ora, independente do tamanho de seus membros, é uma igreja gigantesca no reino de Deus. Glória a Deus. Tirando o máximo proveito deste livro, The Prayer Driven Life, foi elaborado para levá-lo a uma jornada de 21 dias de oração. Enquanto jejuava 40 dias, desta vez, li 30 livros que o Dr. Chu escreveu sobre oração e os organizei sistematicamente com meus próprios ensinamentos, ensaios e testemunhos. O principal ensinamento e esboço são os livros do Dr. Chu. Escrevi este livro pensando em você. Eu tenho jejuado e orado por você, que como você leia este livro, você será libertado da falta de oração e se tornará uma oração poderosa, guerreira. A vida cristã sem uma oração autêntica e transformadora de vida não é autêntico nem mudança de vida. Se você já é um guerreiro de oração, este livro capacitará a ensinar e a discipular aqueles que você quer treinar. Aprenda os princípios, use-os e discipline-se em eles, e sua vida cristã se tornará sobrenatural. Estou tão animado por você. Vamos começar essa jornada juntos. Vamos lá?